Continue abençoando o grupo Ágape. Irmãos, foi muito bom. Nós já ouvimos os hinos, já nos deleitamos na presença do Senhor, mas agora vamos continuar. Prepare seu coração para ouvir a palavra do Senhor com a missionária Matilde. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvo a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com os irmãos. Pode ter certeza que é um privilégio para mim. Existe no meu coração uma gratidão muito grande para com essa igreja, né? Para com o seu pastor também. E eu tenho dito na minha igreja que eu não posso faltar com esta igreja, porque sempre que eu preciso, ela estende a mão para mim, né? Então, que Deus continue abençoando essa igreja, seus pastores, né, na pessoa do pastor Eudes Lopes. E louvo a Deus também por esta festa linda. Viu, irmãos? Estou aqui, irmãs, muito alegre e feliz com tudo que eu tenho visto aqui. E ver essas mulheres alegres aqui louvando a Deus com muita alegria. E é dessa forma que nós precisamos realmente louvar a Deus, né? Com alegria, expressar esta alegria, demonstrar esta alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer também aqui a saudação da minha igreja, a Sexta Igreja Evangélica Congregacional, pastor Edinaldo, lá no Rangel. Estamos numa batalha abençoada de construção. Já levantamos a primeira parte do templo, já cobrimos. E essa semana terminamos de colocar as janelas. E vamos partir agora para a porta e o piso para poder fazer a parte de trás. E foi uma bênção, tem sido uma bênção gloriosa. Todo mundo trabalhamos, fizemos uma feijoada, assim, foi uma bênção a feijoada. Levantamos quase R$1.000 na feijoada. Foi assim um milagre maravilhoso. Faltava R$1.500 para nós pagarmos as janelas, e diante da feijoada e outras ofertas que chegaram, nós já quitamos as janelas para a glória do Senhor. Amém? Então, louvo a Deus por você, que você continue orando por nós. E eu fiz um desafio juntamente com o pastor, né? Eu fiz um desafio para ele fazer para a igreja. Porque ele é meio assim, para falar de dinheiro, né? Eu creio que a maioria dos pastores tem essa certa dificuldade para falar, porque a gente sabe que muita gente não gosta quando se fala em dinheiro, por tudo que nós temos visto aí. E eu disse para ele, vamos fazer uma campanha, né? Uma campanha, essa campanha às vezes soa mal, né? Aí eu disse, se você não quiser falar, pode deixar que eu falo. Eu só assim a cara de pau, né? Eu passo um óleozinho assim e tal e falo. Eu digo, vamos distribuir envelopes para falarmos especificamente do piso. E eu já calculei quanto daria para cada pessoa e vamos fazer isso. Ele falou, não é melhor não. Eu digo, olha, pense nisso. E na reunião lá, algumas pessoas comentaram também, eu digo, olha, então vamos fazer, né? E vamos fazer isso. Eu digo, irmãos, então vamos ver se em novembro é aniversário da nossa igreja, que é dia que eu vou lhe convidar. O pastor Gedaías vai pregar no dia 23, né? E eu digo, vamos ver se a gente já está com o piso no lugar, no dia 23 de novembro, né? Então é um desafio, e como eu vi aqui muito sobre oração, vamos estar orando, porque eu creio que Deus vai concretizar esse nosso sonho. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus agora. 1 aos Coríntios, que é o texto do tema, capítulo 3, verso 8. As irmãs e os irmãos já têm ouvido, eu creio, começou ontem, foi a festa, no sábado. Nós não vamos ler todo o texto do capítulo 1 ao 8, mas vou comentar um pouquinho em cima do texto. Eu queria ler com vocês o verso 8 apenas. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém? Vamos repetir mais uma vez, todos juntos? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.
pedindo que Deus continue a falar-nos. Desde ontem eu creio que Deus tem falado com as irmãs, principalmente, a respeito de trabalho, né? De trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor. E Ele vai continuar falando, amém? Até concretizar aquilo que Ele quer para cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos Te louvar pela Tua palavra, porque cremos no poder desta palavra, cremos na sua eficácia e cremos que o Senhor faz aquilo que o Senhor promete, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor concretize a Tua vontade na nossa vida, usando a Tua palavra, que possamos, ó Deus, falar claramente, de forma que todos venhamos a entender aquilo que o Senhor quer de nós. Louvamos-te pelas mulheres aqui desta igreja, pela sua liderança, por cada irmã, pela disponibilidade de todas estarem aqui na tua casa, te louvando, te adorando. Te agradecemos pelos oficiais, pelos pastores, pelos jovens, por todos, enfim. Que a tua bênção seja sobre esta igreja para a glória do teu nome. Usa-nos como canal. Sabes que nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós dependemos de ti. Somos apenas instrumentos do Senhor. Nós não temos nada, mas a nossa boca pode ser usada pelo Senhor para glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, queridas e queridos irmãos, né? Eu pensei que ia falar só para as mulheres, e o pastor. Mas graças a Deus que os varões estão aqui, né? É bom quando os varões estão assim, que nos dão mais segurança. Alguém pode até não concordar, né? Mas eu tenho esse ponto de vista, né? Eu gosto de estar com meu marido do meu lado. Eu gosto de quando temos trabalho assim com mulheres, principalmente no DAC, né? Que tem homens também que vão pregar. Para mim é uma bênção. Eu não sou aquela feminista, né? Mas eu sou aquela auxiliadora. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós lemos aqui o texto de Coríntios, nós percebemos que o título, logo aqui à frente, Paulo fala da dissensão e da falta de espiritualidade dessa igreja nesse texto. E o que ele apresenta para nós aqui, a princípio, nos primeiros versículos, é a falta de maturidade desta igreja, a dissensão, os problemas espirituais que existiam nesta igreja, a ponto de um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cada um que quiser ser mais espiritual do que o outro. Outro achava que Apolo, provavelmente, segundo alguns comentaristas, seria uma pessoa talvez mais eloquente. Os de Cefas, né? Provavelmente seria aqueles que seriam mais apegados à lei, né? E o de Cristo provavelmente seria aquele mais espiritual. Então havia essa briguinha assim, havia uns grupinhos na igreja, e que aquilo não agradou o apóstolo Paulo, e ele fala para eles assim como nenéns, como crianças, como meninos na fé, ou até como neófitos, como aqueles que estavam começando na vida cristã, que não era a realidade desta igreja no momento. Eles já tinham um certo tempo no cristianismo, mas ele mostra aqui que não havia condição ainda de dar-lhes um alimento mais sólido, né? Eles ainda estavam tomando leite. E ele faz aqui esta correção. Então o texto bíblico também deixa para nós, aqui no verso 8, nos deixa bem claro que todos nós somos servos do Senhor, que não importa também a posição que nós ocupamos na casa do Senhor, que todos nós também estamos aqui para servir ao Senhor, porque servimos a um só Senhor. Porque muitas vezes há aquela concepção de que um é maior do que o outro, né? Porque o pastor tem uma posição, eu sou missionária, a irmã é a zeladora da igreja, então a posição maior é a posição pastoral, ou a do bispo, como existe hoje, ou a do apóstolo, né? Mas o Senhor mostra aqui que todos
somos servos. E ele é claro aqui, Paulo, quando ele diz que um é o que planta e o outro o que colhe, mas ambos vão ser recompensados pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos ter essa concepção que todos seremos recompensados pelo Senhor. Estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor. E o tema é mulheres que trabalham em busca da mesma recompensa. Eu comecei a pensar a respeito deste trabalho que nos foi falado aqui. Mulheres que trabalham. Então, que tipo de trabalho você, como mulher, deve oferecer ao Senhor? Ou como nós devemos trabalhar para o Senhor? Nós sabemos que no mundo existem muitas pessoas que realizam certos tipos de trabalho e fazem apenas porque visam lucro. Existem pessoas que são pedagogos ou pedagogas, mas que não amam o trabalho que fazem. Fazem porque por necessidade ou porque visam lucro. Já existem hoje muitos médicos que exercem a sua profissão apenas por causa do dinheiro, não porque ama cuidar das pessoas, não porque ama a medicina, mas porque visam lucro. E até hoje, em algumas igrejas, muitas pessoas acham que ser pastor é uma profissão e que deve trabalhar para conquistar degraus mais altos e também ter lucro. Mas não é esse tipo de trabalho que Deus requer de nós. Como é que Deus quer que trabalhemos para Ele? Então Deus quer que façamos o seu trabalho com amor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 13, como é a escola bíblica dominical, você vai abrir a sua Bíblia, lá em Coríntios 13, do verso 1 até o verso 7, eu gostaria que uma das irmãs lesse esse texto, que muitas vezes, irmãs, nós lemos a palavra de Deus, nós até conhecemos o que a Bíblia diz, nós sabemos o que a Bíblia fala, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, mas passa assim despercebido, ou até nós ignoramos. Essa semana foi o aniversário do presbítero lá da nossa igreja, e como ele é professor da classe dos catecúmenos, e nós temos um grupo muito grande de jovens e adolescentes, eu combinei com os jovens e adolescentes que fazemos uma surpresa na casa dele, presbítero Geilson. Eu disse, vamos fazer uma serenata para ele, uma pessoa levou um bolo e nós fomos para lá. E quando nós saímos, tinha duas pessoas na frente e eu fui conversar com aquela pessoa que estava com um problema, e eu fui, inclusive uma pessoa não era nem da minha igreja, e eu fui dizer para ela, mas minha irmã, a Bíblia diz assim, que nós devemos amar, que nós devemos perdoar. Eu sei, irmã, que a Bíblia diz, eu sei que a Bíblia diz, mas olha, eu já perdoei, mas estava brigando, entendeu? Eu digo, minha querida irmã, você me disse, eu já fui ali falar com meu marido e disse para ele isso e isso que aconteceu. Eu digo, quem é seu marido? Meu marido está bebendo. Eu digo, minha irmã, a senhora me perdoe, mas a senhora não agiu como uma mulher sábia. Isto foi falta de sabedoria da sua parte. Ela não é nem da minha igreja, mas eu não quis nem conversa, entendeu? Falei. Eu digo, a senhora não agiu como uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A senhora pode criar um problema. E eu fui para a igreja, fui orar, sabe? Porque eu fiquei preocupada, com aquela situação, com o escândalo que poderia haver. Aí eu disse, eu quero dizer para a senhora e para o seu filho, que não adianta nós conhecermos a palavra de Deus e não praticarmos o que ela diz. Então a irmã está dizendo que sabe, que conhece, adianta alguma coisa se a gente não pratica. Então, irmãs e irmãos, está aí o texto, certo? Vamos ler o que diz? Alguém poderia ler, por favor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um fio que dura. E ainda que tivesse dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu povo para
sofre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo temores cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém. Muito obrigada, minha irmã. Então está claro o texto aí. Você pode dar tudo, até dar a sua vida, mas se não for por amor, de nada adianta. Então, por que nós devemos trabalhar ao Senhor, para o Senhor por amor? Por que você deve fazer a obra de Deus por amor? Demonstrando que você o ama. Porque Ele fez isso por você. Porque Ele lhe amou. Ele morreu na cruz por você por amor. O que é que João 3,16 diz para nós? Amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos estar lembrando disso, que Ele fez tudo por mim, por você, por amor. E quando vier aquela falta de desejo de não fazer, de achar que nós estamos fazendo para os homens, devemos lembrar que Deus nos amou, que Deus nos ama, que Ele enviou o mais precioso que Ele tinha, o seu único Filho, por amor a mim e a você. Por isso que você deve trabalhar por amor. Amém, mulheres? Por isso que você deve realizar a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus, porque você o ama. E o apóstolo João, escrevendo lá na sua epístola, ele diz que aquele que ama ao Senhor guarda a sua palavra. E guardar a sua palavra é praticar a sua palavra. Amém? Devemos trabalhar para o Senhor também por amor, porque Ele me amou primeiro. Não é isso que João diz lá em 1 João 4,19? Ele me amou quando você ainda estava lá no lamaçal do pecado. Ele poderia ter nos desprezado, ter nos rejeitado, mas Ele nos amou tanto que Ele foi lá. Ele foi ao seu encontro. Você não viu o encontro dele? Foi assim que aconteceu? Se fosse para você vir ao encontro do Senhor, você deixaria lá, prostrado. Mas Ele foi ao seu encontro, lhe resgatou, lhe tirou das trevas e lhe transportou para o reino do Filho do seu amor. Precisamos lembrar disso quando formos fazer qualquer coisa para Deus. Ele me amou. Ele me amou primeiro. Não fui eu que o amei primeiro, mas Ele me amou primeiro. Por isso que eu preciso trabalhar para o Senhor por amor. Meus irmãos, veja que coisa maravilhosa que a Bíblia diz a respeito de Deus. Que até a sua disciplina, até quando Ele nos disciplina com amor. Ele não nos disciplina com ódio, com raiva, né? Como muitas vezes o pai ou a mãe faz com o filho, que vai disciplinar, que deixa todo marcado, né? E isso fica visível para todo mundo. Mas mesmo que fiquemos marcadas ou marcados pelo Senhor, é por amor que Ele faz isso. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 6 e 7, ele fala claramente que Deus disciplina o filho a quem ama. Deus disciplina a quem ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, se está doendo, se você está sentindo, tenha certeza disso. Ele te ama. Amém? E Ele está te tratando como filha, como filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo trabalho realizado para o Senhor, ele é digno. Não importa a posição que você ocupe. Desde o mais alto para alguns, na visão de alguns, desde o mais alto cargo até o mais simples. Desde o pastor até o zelador, até o que lava o banheiro. Todo trabalho é digno. Deus não nos trata como é tratado aí no mundo. O médico, por exemplo, se ele chegar no lugar, é dado a ele
os lugares principais. Se o governador do estado chegar em algum lugar, ele é colocado no lugar de destaque. Mas se chegar um mendigo, ou se chegar um trabalhador braçal, ele fica lá atrás, ninguém nem o percebe, ninguém nem o vê. Mas não é assim que Deus nos trata. Todo trabalho feito para o Senhor é digno. Amém? O próprio texto aqui do capítulo 3, o verso 8, o apóstolo Paulo diz o quê? Que todos serão galardoados, que todos serão recompensados. Amém? Você vai ser recompensado pelo trabalho que você faz, não pela posição que você ocupa, mas pelo trabalho que você realiza. Amém? Então não fique preocupada, eu só me coloco na igreja para limpar os bancos, né? Sempre que é chamado alguém lá na frente, o pastor ou os líderes, alguém que está dirigindo, sempre ressalta o nome de fulano ou de Beltrano. Ninguém nunca lembra de mim, né? Aí o nosso eu fica lá dentro machucado, porque nós queremos ser reconhecidos, né? Então aquele cântico que é cantado aí por aquele grupo, não sei se é Trazendo a Arca ou é o outro nome antes, né? Que ele diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, mas nós crentes sempre queremos ser reconhecidos. Não é isso? Nós queremos sempre ser reconhecidos. Muitas vezes nós queremos que o nosso nome seja levantado, mas o nome que deve ser levantado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Não é o nosso. Importa que Ele e eu diminua. Amém? Não sou eu nem você que devemos crescer, mas é o Senhor que tem que crescer. Ele é que tem que aparecer. Nós estamos vivendo numa época em que os homens é que estão aparecendo, os homens é que estão sendo elevados, os homens é que estão sendo levantados. Muitas vezes a adoração é feita para o homem, muitas vezes há uma preparação toda para ser apresentada para o homem, e esquecemos quem é a pessoa central, quem é a pessoa principal, que é o Senhor Jesus. Esquecemos disso. Às vezes nós nos preparamos, eu sempre digo lá na igreja, estamos nos preparando para uma festa, ou vamos apresentar hoje à noite, vamos realizar louvor, vamos fazer louvor e tudo mais, mas lembre-se, você não vai cantar para os outros não. Então não fique querendo aparecer, né? Não fique querendo chamar atenção para você, mas a atenção, a adoração deve ser dada ao Senhor. Irmão, sabe por que isso? Porque você é falível. Eu sou falível. É tanto que nós falhamos, que nós pecamos, mas nós servimos ao Deus que é infalível. Amém? Ele é infalível. Ele nunca falhou, nem nunca vai falhar. Eu fico pensando, Deus me chamou para servir. Deus me chamou para servir, para fazer a sua obra. Houve uma época, em 2002, né, que eu estava numa crise terrível. E eu comecei a dizer, mas que eu não fazia nada, que eu não estava servindo para nada. E uma tristeza terrível. E eu estava numa crise terrível também no seminário, com dificuldade, a igreja não podia me ajudar. E para pagar o seminário eu não tinha condições. E eu tirei uma semana para orar e jejuar e decidi abandonar o seminário. E quando foi na aula de português, antes de começar a aula de português, eu fui assistir aula e decidi a não voltar mais. Que seria o meu último dia no seminário, não ia mais voltar. E antes de começar a aula, eu abri a Bíblia lá no livro de Timóteo. E aquele texto até parece que eu nunca tinha lido na minha vida. Quando o Senhor disse que Ele me considerou fiel. Já pensou? Eu não tive outra coisa para fazer a não ser chorar. Até hoje, quando eu me lembro, ainda dá vontade de chorar. E eu chorei, porque eu disse, eu fiel. Eu te considerei fiel e te coloquei no ministério. Eu digo para o Senhor, né, que eu não mereço, nós não merecemos a posição que Deus nos colocou no seu reino, nos chamando de filhos, nos chamando de filhas, de sacerdotes, de co-herdeiros de Deus, cidadãos dos céus, embaixadores do Senhor. Que coisa
maravilhosa, um Deus tremendo como esse, um Deus fiel, atendendo a infiéis como nós, falhos como nós, um Deus perfeito, porque não existe imperfeição nele, mas nos convocou, todos nós imperfeitos. Nem os nossos dedos são iguais, né? Nem os nossos braços, nosso rosto, cabelo, nada é perfeito. Então esse Deus perfeito te chamou, te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso você deve trabalhar com amor, com essa convicção de nenhum trabalho que é feito na casa do Senhor, que é feito para o Senhor, é desonroso. Amém? Louvado seja Deus. Em segundo lugar, devemos trabalhar para o Senhor com gratidão. Então essa deve ser a nossa motivação, meus irmãos. É gratidão a Deus. Se existe uma coisa que entristece a Deus, é a falta de gratidão. E como nós somos ingratos? Como nós somos ingratos? Eu estava meditando outro dia, eu estava pedindo uma palavra a Deus, que na terça-feira eu dirijo o culto de oração, para ministrar nesse dia na igreja do culto de oração. E Deus me deu uma palavra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo, se eu não me engano, 15, verso 9, e onde Deus falava para Asa, rei de Israel. E eu comecei a analisar aquilo ali. E depois Deus me leva lá para o livro de Marcos, que é o livro que eu estava meditando. Quando os discípulos participam da multiplicação dos pães, depois a segunda multiplicação. E uma coisa que me chamou a atenção ali é que nós sempre esquecemos os feitos de Deus. Então eles participaram da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. Deus multiplicou os pães e os peixes, sobrou 12 cestos. Aí veio uma outra necessidade, Jesus multiplicou 7 pães e peixes, sobraram 7 cestos, e agora eles estavam atravessando o mar, e Jesus disse para ele que eles iam se salvar do fermento dos fariseus, e eles ficaram pensando, será que é porque não tem pão, né? Ninguém tinha levado nem pão nem peixe, né? E Jesus pergunta para eles, vocês esqueceram já do que aconteceu? Dos 12 cestos que sobraram, dos 7 cestos que sobraram, e eu digo, meu Deus, como nós somos ingratos, né? Nós somos tremendamente abençoados, é quando vem a luta ali, aí a gente já esqueceu de tudo. Já esquecemos que Deus é capaz de fazer muito mais, né? Infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então nós somos ingratos por natureza. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Por isso que nós precisamos ter essa motivação. A motivação de trabalhar para o Senhor é a gratidão que deve nos motivar. Amém? Devemos servi-lo com primeiro. Servir ao Senhor com alegria, não de má vontade. O pastor Cícero hoje vai ter evangelismo. Pelo amor de Deus, a gente vai sair da igreja de mais de meio dia. O pastor ainda marca evangelismo, né? Nós estamos cansadas e cansados. Desde ontem que nós estamos trabalhando na igreja, ainda marca evangelismo. Aí cadê a nossa gratidão ao Senhor? Então há esta falta de gratidão. Então precisamos servir com alegria. Precisamos servir com alegria porque não existe patrão melhor, viu, gente? Do que o Senhor. Não existe não. Eu passei um tempão batalhando para ter um emprego secular. Desde o início, né? Quando Deus me chamou para o ministério. E Deus falou para mim, o teu trabalho é descansar em mim. Foi uma luta titânica e ferrenha, né? Como diz alguém aí. E eu fiquei lutando sem aceitar, que eu precisava trabalhar, que minha família era muito pobre. E eu precisava. E Deus falando comigo que não, era para fazer a obra do Senhor de forma integral e viver pela fé. Aí você sabe que comentar isso com o incrédulo, né? E eu, quando fui falar que eu ia para o campo, a família toda se levantou contra mim. Aí meu irmão ficou rindo da minha cara, dizendo, fica esperando que eu vou mandar do céu, viu? Para você, né? E eu era nova convertida ainda, tinha 1 ano e pouco do evangelho.
e fui assim mesmo, mas Deus nunca falhou comigo. Nunca falhou, né? E não existe patrão melhor do que Ele. Amém? Uma vez até eu conversando com o pastor Catão, eu trabalhava lá no Mangabeira, quando nós começamos o trabalho ali em Mangabeira, que hoje é Mangabeira 7, e era lá no Procine, e a igreja me dava um salário e me dava passagem. E quando foi um certo dia, o pastor cortou a minha passagem. Aí eu fui, o pastor me deu minha passagem. Não tem passagem não. Eu disse, que história é essa, pastor? Como é que o senhor vai tirar a minha passagem? Não tem passagem. Ele, pastor, todo mundo aí dá passagem. Mas aqui você está trabalhando com o Senhor. Ele está trabalhando para todo mundo. Eu digo, pois é, por isso mesmo, porque eu estou trabalhando com o Senhor. Então não existe patrão melhor do que ele. Como é que o senhor vai cortar minha passagem, gente? Essa menina, não sei não, viu? Aí eu lá com meu marido disse, cuidado, viu? Senão ela vai dar em você de cabo de vassoura. Aí ele voltou atrás, voltou a dar a minha passagem. Então não existe patrão melhor do que o Senhor. Amém? Por isso que nós devemos ser gratos a Ele. Eu li há muito tempo uma palavra no livro de Spurgeon, se eu não me engano foi Spurgeon que eu li, e eu lembrei ontem dessa palavra, que ele diz o seguinte: se Jesus, sendo Deus, morreu por mim, nada é difícil demais que eu não possa fazer para Ele. Amém? Então o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, morreu por mim e por você. Será que nós não podemos fazer o mínimo, né, para Ele? Amém? Então vamos lembrar disso. Precisamos trabalhar com amor. Precisamos trabalhar com gratidão, servindo com alegria, porque não existe patrão melhor do que Ele. Amém? E em terceiro lugar, com dedicação. Dedique-se a esse trabalho. Nós estamos vivendo esse mês, o mês da Reforma Protestante, não é isso? E quem já leu, quem já assistiu o filme de Lutero, viu a dedicação daquele homem. Viu a sua dedicação. E nós, como filhos de Deus, também devemos ter essa dedicação. Porque Jesus entregou-se totalmente por nós. Sem reservas. Como Deus. A Bíblia diz que Ele usurpou-se de tudo. Ele se despojou de tudo para entregar-se por mim, por você, para dar a sua vida por mim, por você. Então nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Jeremias 48, verso 10, ele diz o seguinte: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu creio, né? Pelo menos na minha igreja não tem esse problema. Não sei se aqui o pastor tem. Um dos problemas terríveis que nós temos nas nossas igrejas evangélicas, eu já vi em outros lugares, é a questão dos músicos. Muitas vezes, na hora que começa o culto, eles estão afinando os instrumentos. Você acha que não acontece isso não, né? Graças a Deus, né? Mas, olha, lá em casa tem um que toca e a gente tem que estar em cima. Você tem que chegar na igreja mais cedo. Pelo amor de Deus, eles não tem conversa, né? Vai embora, você tem que chegar mais cedo. Aí às vezes o pai, que é o pastor, né, diz: se chegar ao começar o culto e você for chegar lá, você e os outros para afinar, vai sentar tudinho, viu? Que eu mesmo toco, como você disse que eu sou atrasado, eu vou tocar atrasado e vocês vão ficar sentados olhando, né? Porque são os últimos muitas vezes a chegar que deviam ser os primeiros. Para organizar tudo, para organizar o som, para organizar os instrumentos, né? E eu estava mostrando para ele, de quase meia-noite, um vídeo que eu vi lá, uma peça, uma pessoa fazendo papel de Satanás e rindo e zombando dos músicos da igreja. E falando o seguinte, que os músicos do mundo, eles começam logo cedo. Às vezes passa um dia, 3 horas, 2 horas, ensaiando para apresentar, para fazer o melhor. Enquanto nós não queremos ensaiar 1 hora, né? Muitas vezes as mulheres ficam, pelo amor de Deus, eu vou estar junto com meu marido, né? Eu cheguei no trabalho, estou muito cansada. E às vezes eu tenho coragem nem de levantar, né? É prostrado no banco, né? O tempo todo. É isso? Então a palavra de Deus quer que façamos a sua obra com excelência. Amém? Com excelência.
igreja, não é para o pastor da igreja, mas é para o Senhor. Nós não temos essa consciência, irmãos. Nós não temos essa consciência. Nós sempre pensamos que estamos trabalhando para o homem. Se alguém nos dá algo para fazer, nós achamos que estamos fazendo para a irmã Rose, por exemplo, que é a líder das mulheres. A irmã Rose pede para dirigir o culto porque ela não pode tratar doente, ou tem que ir no hospital, tem que resolver alguma coisa. Aí há aquela concepção que vai fazer para a Rose, não é para o Senhor. Então estamos trabalhando para o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos fazer isso com humildade. Com humildade. Jesus nos deu a maior prova disso no lava-pés, né? Quando ele sentou-se, pegou aquela bacia, aquela toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Ele não reclamou porque estava lavando os pés empoeirados dos discípulos. Talvez nem estivessem empoeirados, né? Mas ele não reclamou. Era um trabalho medíocre, né? Quem fazia era um trabalho de baixo nível, não é isso? Mas Jesus fez isso. Imagina dirigir o culto, orar, dar a meditação. Amém? Então precisamos fazer com humildade, precisamos fazer com excelência. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Eu passei alguns anos numa luta muito grande. Eu cuidei de minha mãe doente, muito doente, e eu pensava o seguinte, né? Eu dizia, eu nunca quero ir para o hospital, eu não gosto de hospital. E eu dizia, Deus me livre de hospital. Aí Deus me preparou e me deixou vários meses em hospital. Passava 12, 15 dias com minha mãe dentro do hospital. Aí eu dizia, eu acho que eu nunca vou ter condições, né, de fazer asseio, ou fazer esse asseio numa pessoa idosa, porque em criança já era difícil, e numa pessoa idosa é que ia ser difícil mesmo, né? A primeira vez que isso aconteceu, meu esposo é que foi fazer, né? Era uma luta, porque eu não aguentava, eu vomitava, só não sei o quê, né? Aí ele ia me ajudar, levar para o banheiro a minha mãe, lavar, tirar a roupa, até a roupa às vezes ele ia lavar, porque eu não aguentava, eu ficava vomitando e ele limpando. Eu não vou contar um caso aqui, porque foi muito pitoresco, né? Não vou contar o que aconteceu. Aí quando foi um certo dia, eu comecei a dizer para Deus que eu estava muito cansada, porque eu acordava de madrugada. Aí meu filho chegava, mãinha, venha ver o que foi que a vovó já fez ali. Aí eu ia limpar. Eu estava no culto, aí eu me buscar para vir dar um banho, né? Aí, às vezes com fralda descartava, o xixi ainda passava. Aí eu comecei a dizer, Senhor, eu estou muito cansada, eu não vou dizer ao Senhor que eu... Aí comecei a reclamar. Né? E quando eu estava reclamando, aí o Espírito bradou lá no meu coração, né? Que era para mim fazer com alegria. Porque quando eu estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Aí Deus disse para mim, você está fazendo é para ela, não, é para mim. E se você está fazendo assim, eu não aceito esse seu serviço. Porque mesmo você limpando a sua mãe, é para mim, né? Amém? Então, seja qual for o serviço, o trabalho que você estiver fazendo, você está fazendo para o Senhor. Amém? Seja cuidar de alguém, cuidar de seu pai, de um filho especial, estender a mão para o necessitado, fazer a obra social. Você e eu estamos fazendo para o Senhor. Amém? É para Ele, né? E nós queremos concluir e falar o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58. Ele diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, portanto, a nossa alegria é porque Deus vai recompensar a todos. Amém? Todo trabalho que você fizer, você vai ser recompensado pelo Senhor. Você vai ser galardoado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então fique com essa consciência guardada
no seu coração, que você está trabalhando para Deus, está fazendo a obra de Deus, e você deve fazer com excelência. Amém? E eu quero que você leia para encerrar Hebreus 6:10. Vamos ver o que é que diz o escritor da carta aos Hebreus. Amém? Todos acharam? Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, por servistes e ainda servis, porque servistes e ainda servis aos santos. Amém? Então Deus não é injusto. Vamos ficar em pé um minutinho. Então coloque neste momento a sua vida diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero a cada dia mais trabalhar para o Senhor com amor, com gratidão, com alegria, sabendo que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, que é infalível. Amém? Olha o Senhor, coloca a sua vida diante de Deus e tenha certeza da recompensa, porque você serve a um Deus justo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez, Pai, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Tu sabes que muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, Senhor, principalmente quando alguém nos aponta. Nós até falamos em abandonar o que temos feito, de não fazer mais, até dizemos que estamos cansados, que não aguentamos mais, que é muito pesado, mas que o Senhor nos dê essa consciência, Senhor, que devemos fazer por amor a Ti, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor demonstrou esse amor. Ó Deus, devemos fazer a Tua obra com gratidão também, Pai. Louvado seja o Teu nome, reconhecendo, ó Deus, todos os Teus feitos. Ó Deus, devemos fazer com alegria. Louvado seja Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra com excelência, não fazer de maneira relaxada. E dai-nos essa consciência de que estamos fazendo para Ti e não para os homens. Que o Senhor venha, ó Pai, gerar isso no nosso coração, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Possamos sempre estar com o nosso coração grato a Deus e fazer tudo para Ele. Irmãos, eu não ia nem encomendar nada, mas diante da palavra da irmã Matilde, faz mais ou menos uns 8 dias que eu estou muito doente. E hoje eu amanheci muito doente. E a minha filha olhou para mim e disse: mãe, não vai não. Eu ligo para a irmã Rosa, eu disse: eu vou. Eu vou porque o meu nome está aqui. E a direção do culto é meu para o meu Senhor. E eu estou boa, irmão. Vou chegar em casa e vou dizer a ela: eu estou boa porque o meu Deus é grande. Eu cheguei e disse à irmã Rosa: não sei se eu vou terminar não, mas eu vou continuar, eu vou começar. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. E o meu nome estava aqui, eu queria estar aqui nesta manhã para fazer para Ele. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço ao meu Deus por Ele ser mais uma vez maravilhoso comigo e cuidar de mim. Eu vou passar para a irmã Rosa, que ela tem alguns agradecimentos. E em seguida a palavra está com o pastor Wilson. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queria também pedir à irmã Rosa que na sua oração ela colocasse os irmãos, não sei se tem alguém aqui de família que está fazendo concurso hoje à tarde. Inclusive Laércia, minha filha, está fazendo também concurso do IBAMA, e que ela colocasse as pessoas que estão fazendo concurso nesta manhã, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Quando a irmã Lúcia chegou e ela falou, eu disse: irmã,
A senhora vai dirigir e Deus vai lhe curando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a obra é do Senhor e Ele é quem vai operando. Então, irmãs, desde ontem Deus fala conosco, de formas diferentes. Mas Deus tem falado. Deus tem falado sobre o amor e o perdão. Ontem, Josélia pregou no Salmo 3, né? E Deus falou à igreja. Hoje Deus falou novamente que a obra é dele, né? Que a gente tem que trabalhar por amor a Ele, porque a recompensa vai vir do céu, né? E agora, em nome da auxiliadora, eu gostaria de chamar a irmã Niná para passar as mãos da irmã Matilde essa pequena lembrança, em nome de todas as senhoras dessa igreja, amém? Nós temos só que agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito aqui neste lugar, e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, amém? Amém, glória a Deus. Agora eu gostaria de chamar a irmã Sandra para ela fazer essa oração e depois a palavra está com o pastor Elis. À noite, irmãs, estejam aqui para receber mais e mais do Senhor. E que Deus vai fechar com chave de ouro o que Ele abriu com chave de ouro. Amém? Gostaria que a irmã Sandra viesse aqui na frente para orar, encerrando, e depois o pastor Elis vai dar a bênção apostólica. Graça e a paz, irmãos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia que tu nos concedeste. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez, meu Deus, te louvando, te adorando, na beleza da tua santidade. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um ano que o Senhor concedeu ao departamento de senhoras desta igreja. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, pela nossa igreja, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor possa estar contemplando a vida de cada um que esteve aqui hoje para te louvar e te adorar, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Temos de pé, eu pedi ao pastor Valdo para fazer a oração e o pastor Cícero vai despedir os irmãos com a bênção apostólica. Logo após os oficiais e pastores daqui, vamos estar ali para um momentozinho de oração. Eu vou pedir ao pastor Valdo, quando fizer a oração, apresentar os irmãos que vão fazer o concurso. Tem o diácono Demétrio, que eu estou sabendo, a Laélia, e deve ter mais alguém aqui da igreja que vai submeter-se àquele concurso. Que Deus esteja abençoando, que for de sua soberana vontade, Ele abra as portas em nome de Jesus. O pastor Walter vai orar e depois o pastor Cícero vai despedir os irmãos com a bênção apostólica. Mas antes eu queria que você olhasse para seu irmão e dissesse: Deus te abençoe, minha querida. Que dê um almoço excelente, uma tarde em paz, e à noite se recomigo aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos. Curva sua cabeça e ore comigo. Ó Deus, nós invocamos a Ti, Senhor, rendendo graças por este culto, por meio de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que foi realizado nesta manhã, meu Deus. Conserva os nossos corações voltados para Ti, meu Senhor. Façam que a palavra ministrada nesta manhã, Senhor, não saia da nossa mente nem do nosso coração. Que o Senhor faça crescer o desejo de mais e mais, de servir com alegria, com dedicação, com zelo, ó Pai. Que o Senhor esteja com o Teu povo em tudo, meu Senhor.
Deus querido, queremos também te apresentar, meu Pai, a vida de Laécia, a vida de Demétrio, está para fazer um concurso hoje à tarde, que o Senhor esteja com eles, fazendo-nos relembrar tudo aquilo que eles estudaram, Senhor. Ó Deus, dirige, ó Pai, as suas vidas, ó Pai, de tal maneira que eles possam ser bem-sucedidos neste concurso, ó Deus. Queremos pedir a tua bênção sobre os demais aqui nesta manhã, nos direcionando à nossa casa em paz. Em nome de Jesus Cristo, nós fazemos esta oração. Amém. Antes do pastor se despedir os irmãos, eu queria só, o departamento infantil, nós já compramos a cerâmica para instalar lá naquela áreazinha do berçário. Aí eu vou entregar a nota para o presbítero Lucinho, para ele passar lá no Carajás, segunda ou terça, não tiver disponibilidade, e apanhar umas 13 caixas mais ou menos, para nós, esperando, se Deus permitir, para a semana vai ter instalado ali, melhorando aquele ambiente para acolher as nossas criancinhas. Amém, irmãos? Uma pergunta, Mateus, quanto é um metro quadrado lá? Você estimava? 15 reais, né? Então nós vamos também, irmãos, ser partícipe nesse projeto de colocar o piso na igreja lá, na sexta igreja congregacional lá no Rangel. Amém, irmãos? Vamos estudar uma oferta para ajudar aquela obra que o pastor Aguinaldo tem levado à frente com muita luta. Eu tenho acompanhado para comprar aquele terreno, se vê em condições de começar a construção. Não é fácil, mas nós não vamos deixá-los assim sozinhos, vamos ajudá-los em nome de Jesus. Você não concorda comigo? Quantos foram abençoados nesta manhã? Amém. Levante seus olhos ao céu. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, nosso Deus, neste lugar e com todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Todos dizem? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.